Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Meu dileto irmão e irmã que reza comigo nesta manhã tão abençoada, sintonizando-nos através das emissoras de rádio que transmite nosso programa em diversos lugares do Brasil, a quem eu agradeço imensamente, e também nos acompanhando nas mídias sociais, especialmente no nosso canal do YouTube, Dom Adair José Guimarães. Vocês que nos acompanham pelas rádios também podem entrar no nosso canal e se inscrever lá e compartilhar este conteúdo. Eu agradeço imensamente as pessoas aqui do Brasil, que são milhares de pessoas que veiculam o nosso programa nos seus grupos. Também o pessoal dos Estados Unidos, a quem eu mando um abraço especial às nossas comunidades católicas na América, em outros lugares, como na Europa, na África, em Portugal, que faz esse trabalho bonito de evangelizar com o nosso programa. Eu só tenho a dizer que fico muito edificado e agradecido a todos vocês por essa deferência a um pobre servo que não quer nada mais do que alegrar as almas a cada manhã com o nosso programa e à noite com a oração da noite. Hoje nós teremos Eclésia Santa às 21 horas aqui no canal e em seguida, no término, a oração da noite. De terça a domingo, a oração da noite é postada às 8 horas da noite, 20 horas, aqui no nosso canal. Participe conosco. Muito obrigado por sermos irmãos e irmãs unidos nesse mesmo ideal, levar Jesus a todas as almas. Nesse 22 de dezembro, segunda-feira, estamos nos últimos dias do Advento. A Igreja continua a rezar as antigas antífonas do Ó, provenientes da tradição litúrgica dos séculos VI e VII, especialmente do ambiente monástico, profundamente enraizados esses temas na Sagrada Escritura. Por meio dessas antífonas, o povo cristão invoca o Messias, o esperado, com títulos que expressam a longa espera de Israel e a fé no cumprimento das promessas de Deus. Hoje, a Igreja clama com esta antífona: Ó Rei das Nações, desejados por todos os povos, pedra angular que faz de dois um só, vinde salvar o homem que formastes do barro. Veja a preciosidade desta oração. E o tema que acompanha o nosso programa nesta segunda-feira é o seguinte: Cristo, Rei esperado. Ao chamar Jesus de Rei das Nações, a liturgia nos convida a purificar nossa compreensão de realeza. Não se trata de um rei segundo os critérios do poder humano, da dominação ou da força, mas daquele que reina unindo, reconciliando e salvando. Ele é o desejado de todos os povos, mesmo quando muitos não o reconhecem explicitamente, porque todo coração humano anseia por verdade, justiça e paz. Cristo é o Rei esperado, porque responde às esperanças mais profundas da humanidade. Desde o início, o ser humano carrega em si o desejo de um mundo reconciliado, de relações restauradas, de uma vida plena. As divisões, os conflitos e as injustiças mostram o quanto esse desejo permanece ferido. Ao proclamar Cristo como o Rei das Nações, a Igreja afirma que somente nele
é possível a verdadeira unidade. Somente nele. Aquele que não anula as diferenças, mas as harmoniza. Como seria bom se isso acontecesse no nosso Brasil. Unidade, respeito às diferenças, honestidade, não à corrupção, não aos conchavos espúrios, mentirosos, que não leva em conta a situação do povo, da cultura, da saúde, da educação e da segurança pública. Como nós precisamos de Cristo na nossa nação brasileira, porque as coisas estão tão desatinadas, tão estranhas, que a gente clama pelo poder da sua cruz. Esta antífona recorda Cristo como pedra angular. É uma imagem forte da tradição bíblica que está lá no Salmo 118, 22. A pedra angular sustenta e dá coesão a toda a construção. Sem ela, o edifício perde estabilidade. Porque Cristo é esta pedra que une o que estava separado. Judeus e pagãos, céu e terra, Deus e a humanidade. Seu reinado não exclui, mas integra. Não oprime, mas levanta. Não divide, mas reconcilia. Esse é o ser, a ontocidade de Cristo. Unir, aprofundar. E esta argamassa que une é o profundo amor que vem do coração do Pai. No tempo do Advento, somos chamados a examinar a quem temos permitido reinar na nossa vida. Muitas vezes, outros reis ocupam o lugar que pertence a Cristo. Quais são eles? O egoísmo, o medo, o dinheiro, o poder, a indiferença, os vícios, as drogas, o adultério, as misérias, o machismo, o racismo, o feminismo, o marxismo. Tudo isso forma um conjunto que cria uma resina, uma crosta em nossa vida, de forma que fique impermeabilizada a nossa vida quanto à unção do Senhor em nós. Reconhecer Cristo como Rei esperado é submeter a Ele nossas escolhas, nossos projetos e nossas relações, nossa família, nosso trabalho, permitindo que seu modo de reinar transforme nossa maneira de viver. Hoje é um dia que a gente visita o cemitério. A gente vai ao cemitério e percebe isso. Como as coisas passam, como as tiranias terminam, como os ditadores morrem, como aqueles que dominam fenecem. Tudo passa. Porque o reinado de nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta de modo paradoxal. Cristo reina servindo, reina amando, reina integrando a própria vida. O Natal que se aproxima nos revela um rei deitado numa manjedoura, sem exército, sem palácio, sem imposição. É precisamente assim que ele conquista os corações. Sua realeza nasce da fidelidade ao Pai e do clamor sem reservas à humanidade. A antífona do Or, que hoje rezamos, também nos lembra que esse rei vem salvar o homem formado do barro. Cristo não reina à distância. Ele conhece nossa fragilidade, nossa condição limitada, nossa história marcada pela morte. Ao assumir nossa carne, ele dignifica o barro do qual fomos feitos e o conduz à glória. Nele, até mesmo a morte é atravessada pela esperança e por isso
rezamos hoje também pelos fiéis defuntos, confiando-os à misericórdia do seu reino, o reino da vida. Acolhemos com profunda fé, amor e afeto piedoso o mistério do reino de Cristo em nós. Amém. O evangelho de hoje que compartilho com você é de São Lucas, capítulo 1, versículo 46 a 56. É o evangelho da liturgia de hoje. O Cântico de Maria, o Magnificat, revela no evangelho de hoje, de modo luminoso, o verdadeiro reinado de Deus, porque Nossa Senhora proclama: o Senhor fez em mim maravilhas. Reconhecendo que a ação divina não se manifesta pelo poder humano, mas pela misericórdia que se inclina sobre os pequenos. O reinado de Deus começa no coração humilde que se abre à sua ação. Maria anuncia que Deus derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Não se trata de uma inversão violenta, mas da revelação de um novo critério de grandeza. O rei esperado não se alia aos orgulhosos, mas aos pobres e aos que confiam nele. Seu trono é a justiça e a sua força é a misericórdia. O Magnificat termina recordando a fidelidade de Deus às promessas, quando Nossa Senhora diz: socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia. Aqui se confirma que Cristo é o Rei esperado, porque Deus não esqueceu seu povo, jamais vai esquecer. Em Nossa Senhora, a Igreja pretende sempre aprender a louvar esse reinado que salva, sustenta e conduz a história para a sua plenitude. Isso nos faz pensar que não temos aqui neste mundo uma cidade permanente. Estamos com os pés na terra, mas o nosso coração já está em Deus. E a Santa Liturgia, a nossa espiritualidade, a nossa oração, os nossos trabalhos na igreja, o nosso serviço aos pobres, aos que sofrem, as nossas pastorais, os nossos apostolados, tudo isso são setas, são indicações do nosso caminho para a eternidade com Deus. Assim seja. Amém. Te convido, meu irmão, minha irmã, a terminar o nosso programa orando em espírito a seguinte oração: Ó Cristo, Rei das Nações, pedra angular da humanidade reconciliada, vinde reinar em nossos corações neste tempo santo do advento. Libertai-nos dos falsos poderes que nos escravizam e fazei-nos viver sob o vosso senhorio de amor e de misericórdia. Acolhei em vosso reino os fiéis defuntos e conduzi-nos todos à vida eterna. Vinde, Senhor Jesus, vinde sem demora e toca o coração dos que nos seguem e que estão cravados de dor, de sofrimento e de tristeza. Dai ao irmão e irmã que nos acompanha agora a paz, a libertação, a cura e a libertação de todos os males, do corpo e da alma. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma doce paz
e uma boa segunda-feira, e uma abençoada semana e um santo Natal.